Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais esta videoaula do professor Gilberto Gonzaga. Nesta sequência de videoaulas, eu estarei demonstrando como instalar e configurar o serviço de certificados do Active Directory, ou ADCS. Mas antes de partirmos diretamente para a prática, alguns conceitos precisam ser compreendidos sobre o ADCS. O ADCS ele fornece diversos serviços relacionados a uma infraestrutura de chave pública e também sobre o uso de certificados de um modo geral, protegendo assim não somente arquivos, como também equipamentos e usuários. Com o uso do Windows Server, é possível termos aí um suporte a diversos cenários do uso desses certificados. Dentre eles, nós podemos citar alguns serviços que podem ser utilizados por essa infraestrutura. Por exemplo, nós podemos utilizar certificados para realizar criptografia de arquivos de dados. Por exemplo, também em comunicações remotas criptografadas, ok? Em meios protegidos, ok? Com os certificados. Proteger também aí os logons dos usuários na rede, né? Garantindo assim que os usuários sejam realmente quem eles dizem ser. Os certificados também podem ser utilizados para a proteção de sites da web. Em uma das nossas aulas iremos demonstrar, inclusive, como realizar uma solicitação desses certificados. Ok? Para isso utilizaremos aí o IIS da Microsoft. Certo? Espero que vocês acompanhem todos os vídeos até chegar nessa etapa. Validar também, né, a autenticidade para a proteção de servidores na rede. Ok? Garantindo, né, que as pessoas que acessam realmente sejam quem elas dizem ser. Outro uso também que está começando a ganhar bastante espaço é o uso de certificados em rede sem fio. A rede sem fio, todos sabem que normalmente são ambientes mais propícios, né, a ataques através desse tipo de infraestrutura. Então, o uso de certificados, né, ajuda a proteger bastante esse tipo de ambiente. Proteção de dados, garantindo que os mesmos não venham a ser adulterados, né? Então, os certificados também eles trazem aí uma certa segurança nesse quesito. Também precisamos conhecer, antes de partir diretamente para a prática, alguns componentes do ADCS. Nós precisamos entender o que é uma autoridade de certificação, o que é uma requisição através da web, o que é um responder online e o que é um Network Device Enrollment Service, ou NDES. Uma autoridade de certificação é uma entidade ou um servidor responsável pela emissão de certificados. Pode ser uma CA raiz, sendo o topo da hierarquia, ou também pode ser uma emissora, certo? Autorizada por uma entidade de certificação raiz, por exemplo. Então, a infraestrutura de certificados ela é muito baseada também na questão da hierarquia, certo? Se eu tenho uma entidade certificadora raiz, e abaixo dela tem uma outra entidade certificadora subordinada, então automaticamente os certificados emitidos por essa emissora que está abaixo da CA raiz também tem o mesmo poder, tem a mesma validade. A requisição através da web é um componente aí do ADCS normalmente utilizado nas autoridades de certificação emissora. Porque através dela que os usuários e dispositivos fazem as requisições, né? Podem estar realizando aí as requisições de certificados e recebendo a emissão desses certificados através da web. Mas normalmente esse serviço ele é mais utilizado se os usuários da sua rede eles acessam a infraestrutura a partir de uma rede externa. Se você vai utilizar um serviço de certificado somente em uma rede interna, não é muito comum, né, realizar esse serviço aí de requisição através da web. Mas é possível também utilizar, né, se assim for as políticas, né, definidas na sua empresa, pode sim estar sendo utilizado. É um responder online, é um serviço projetado para responder às solicitações de validação de certificados, utilizando o protocolo OCSP, Online Certificates Status Protocol. E o NDES, ok? Ele fornece também certificados para alguns dispositivos de rede, por exemplo, switches que suportem essa tecnologia, roteadores, ok? Entre outros. Quais são os tipos de CA
suportados aí pelo Active Directory Certificate Service. Nós temos a CA autônoma e a CA corporativa, ok? Qual a diferença básica entre elas? Uma CA autônoma, ela pode ou não ser membro de um domínio do Active Directory, ok? Ela pode ser montada sobre um grupo de trabalho também, não necessariamente que ela seja, que o servidor responsável por essa função faça parte de um domínio. Até porque uma CA autônoma, certo? Se ela for uma CA raiz, ela vai ficar aí offline. Então não há necessidade, certo, diretamente de ser um membro de um domínio, o servidor que será responsável por essa função. Uma CA corporativa, essa sim, ela obrigatoriamente ela deve ser integrada a um Active Directory Domain Services, ok? Essas CAs, né, o uso mais comum delas, certo, é para que elas sejam utilizadas aí como uma CA emissora, por exemplo. Vocês vão ver isso ao longo do treinamento, nos próximos vídeos, onde estaremos configurando, certo, algumas emissoras no nosso ambiente. Essas CAs, elas normalmente são subordinadas, quer dizer que elas têm que ter um certificado, né, autorizado por uma autoridade certificadora raiz. Nós iremos também, né, demonstrar na prática como é que se faz isso, tá bom? E essas CAs emissoras, elas devem ficar online, pois são elas que vão receber solicitações aí de certificados, requisições dos usuários de dispositivos finais, ok? E são elas também que devem fazer a emissão desses certificados. Automaticamente elas já estão autorizadas aí por uma CA raiz. Alguns pontos devem ser considerados antes de iniciarmos a instalação do ADCS. 3 coisas principais devem ser levadas em consideração aí no seu ambiente, certo? O primeiro delas é como se dará o suporte à solicitação e emissão de certificados. Ou seja, eu tenho que definir como é que eu vou receber essas requisições. Vou receber através da web, por exemplo, em dispositivos móveis, certo? Através da rede ou não. Então, você deve definir isso aí, né, na sua política, como é que vai ser feita a emissão desse certificado e as solicitações também. Você deve definir também, inicialmente, como que será o processo, né, de renovação de certificados, quando os certificados emitidos aí perderem a sua validade. E o mais importante de tudo é que você deve criar uma CPS, ok? É uma declaração de prática de certificação. Essa declaração ela deve ser muito bem clara, certo? Deve ser definida de preferência juntamente aí com o setor jurídico, os responsáveis pela segurança da empresa, a direção e entre outros. Essa declaração ela deve constar de forma muito clara todas as responsabilidades e obrigações de todos os envolvidos no uso dessa infraestrutura, no uso desses certificados, ok? Então, tenham em mente que vocês têm que considerar essas 3 coisas, certo? Antes de realizar realmente a implementação de uma infraestrutura de chave pública utilizando aí o Windows Server. Como eu falei anteriormente, nós temos aqui uma ilustração que demonstra aí de uma forma bem clara essa hierarquia. Então, nós temos aí no topo da hierarquia a nossa CA raiz, ou seja, a nossa autoridade de certificação raiz, ou root CA, como vocês queiram chamar. Toda a cadeia de certificados emitidos por essa CA raiz, automaticamente ela já transmite um certo grau de confiança para os seus subordinados. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma CA emissora, certo? Será uma autoridade de certificação que será responsável por emitir os certificados diretamente aos usuários finais, ok? Esses certificados eles são aceitos por toda a infraestrutura porque automaticamente ele já foi autorizado, essa emissora também recebeu um certificado das CAs, das autoridades de certificação acima dela. Inclusive, essa cadeia ela pode ser vista diretamente no certificado, ok? Quem emitiu o certificado, para quem que foi emitido. Vocês vão poder ver isso de uma forma mais clara quando realizarmos aí nas aulas práticas a emissão desses certificados e a visualização também.
Uma autoridade de certificação intermediária, ela tem basicamente a mesma função de uma autoridade de certificação raiz. Elas funcionam mais como uma forma de redundância, para que nós tenhamos aí algumas alternativas caso a nossa CA raiz, né, apresente algum tipo de falha, algum tipo de problema. Então nós teríamos aí uma certa redundância utilizando aí as CAs intermediárias. No nosso ambiente prático, nós iremos montar somente uma CA raiz e algumas emissoras, ok? Iremos fazer o uso, né, dessas emissoras para receber e emitir certificados aí para os nossos usuários finais, ok? Então é essa basicamente a hierarquia. Então se você for montar uma hierarquia de 3 camadas, como é o caso dessa ilustração, você teria uma CA raiz, uma CA intermediária, você teria a emissora e teria aqui os certificados, né, emitidos por essa CA emissora. Agora é muito importante frisar que uma CA raiz, assim como a CA intermediária, a partir do momento que ela for instalada e configurada, essa CA ela deve permanecer offline, e o ideal seria que os servidores que são responsáveis por essas autoridades de certificação, que esses servidores fiquem altamente protegidos, de preferência em uma sala cofre. Se for uma máquina virtual, essa máquina virtual deveria ser inclusive guardada em arquivo, certo? E trancada realmente em uma sala cofre, garantindo assim a sua proteção. Bom, pessoal, então nós finalizamos aqui uma breve introdução sobre alguns conceitos básicos, mas que são fundamentais para um bom entendimento dessa infraestrutura que será montada. Espero que todos tenham gostado dessa aula introdutória. Aguardo vocês nos próximos vídeos, onde eu estarei demonstrando de forma prática como montar toda a infraestrutura partindo do zero. Ok, pessoal? Toda a infraestrutura será montada do zero. Então, para aqueles usuários, né, ou seja, para aqueles alunos, né, os interessados no assunto, profissionais da área, que queiram aprender um pouquinho sobre esse conteúdo, né, não fiquem com aquela sensação de que o ambiente já vai estar preparado para montar essa infraestrutura, ok? Nós faremos realmente uma instalação do zero, assim como todas as configurações. Aguardo vocês nos próximos vídeos, colaborem aí com a gente, dando um joinha, se inscrevam no nosso canal, ok? Para que nós possamos estar dando continuidade a esse trabalho colaborativo e ajudando aí, né, tanto alunos quanto a profissionais da área interessados nos nossos assuntos. Um grande abraço a todos e aguardo vocês no próximo vídeo.